Nunca esquecerei a primeira vez que usei o Tinder. Foi em 2015, durante as férias de Natal, quando toda a gente veio da faculdade de volta para casa para estar com as suas famílias. Visto que eu não tinha namorada e nada a acontecer de novo na minha vida, eu pensei, por que não experimentar a aplicação que todos falavam? Eram cerca de 8 ou 9 da noite uma quinta-feira, o que significava ser hora de ponta em termos de atividade na app. Eu instalei a aplicação no telemóvel e comecei a tratar de criar o meu perfil. Passei à vontade uns 10 minutos a navegar no meu álbum de fotos e encontrei 4 boas fotografias minhas que eu tinha a certeza que iriam chamar bastante a atenção. Não tinha muita experiência no que toca a criar aquela típica bio engraçada no Tinder que os rapazes aparentemente devem fazer. Por isso, apenas escrevi algumas coisas sobre mim, como ter 1,80 m de altura, que era jogador de hóquei na faculdade e que adorava fazer exercício físico. Fiz swipe para a direita em praticamente todas as raparigas, só para ver quantas me faziam swipe para a direita de volta. Usei 100 swipes gratuitos, bem mais rápido do que eu estava à espera, e ainda não tinha uma única correspondência. A minha autoestima neste momento estava praticamente na merda. Sempre me achei bastante giro e não conseguia perceber como é que era possível ainda não ter tido uma única correspondência. Depois de esperar eternamente por uma notificação aparecer no meu ecrã, comecei a considerar desinstalar a app para salvar o que ainda restava da minha autoestima, quando finalmente, uma única vibração no meu telemóvel com a mensagem "Parabéns, tens uma nova correspondência" surgiu no meu ecrã. Super animado, abri o Tinder e vi que tinha sido correspondido pela rapariga mais linda que eu tinha visto na app. Ela também tinha 4 fotos, uma de biquíni com umas amigas, outra com 2 amigas a darem-lhe um beijinho, uma de cada lado, outra em que ela estava sozinha, inclinada sob uma parede de tijolos e por fim uma que parecia ter sido tirada numa festa de uma fraternidade na faculdade. Ela tinha 20 anos tal como eu e andava na faculdade de Syracuse. Nisto, mandei-lhe um simples "Olá" com um smiley face. 10 segundos depois ela respondeu "Olá lindo". Tirei um minuto para pensar em algo inteligente para lhe dizer. Eventualmente, acabei por dizer algo estúpido, como algo sobre a sua fraternidade e que tinha uma amiga da minha faculdade que andava nessa mesma fraternidade. Novamente, voltou a responder-me super rápido. Desta vez dizia: "Oh meu Deus, isso é tão fixe", e com um smiley face no fim. Eu estava a escrever a minha resposta quando recebi outra mensagem dela que dizia: "És tão giro e estás tão perto, o que fazes esta noite?" Por esta altura eu estava bastante entusiasmado e comecei a achar que afinal esta app era bem mais fácil do que eu tinha pensado. Respondi-lhe rápido também dizendo, apenas a ver o Elf na TV, tu sabes, coisas muito entusiasmantes. Ela respondeu de volta com: "Oh meu Deus, não pode, eu também, devias cá vir para ouvirmos juntos." Eu disse-lhe logo que alinhava e pedi o número de telefone. Ela rapidamente me deu e esperei um minuto antes de lhe mandar SMS, só para não parecer desesperado. Quando lhe enviei a SMS, reparei logo que apareceu como text, indicando que a outra pessoa não usava o iMessage, ou seja, não tinha iPhone. Eu mandei-lhe um simples "Olá" outra vez. Ela respondeu "Olá, vem agora", e anexou uma morada. Essa mesma morada ficava a 8 km de minha casa, ou seja, à volta de uns 10 minutos, o que não era nada mau. Eu disse que ia a caminho. Antes de sair de casa, avisei a minha mãe que ia sair e saí. A morada ficava na parte mais calma e silenciosa da cidade. Mas não era propriamente um bom silêncio. Eu estacionei perto de casa. Tinha uma boa localização no que toca à privacidade. Do outro lado da rua tinha um daqueles terrenos gigantes, rodeados por árvores que são cavados bem fundo para recolher água durante grandes chuvadas. E as casas ao lado eram bastante afastadas. Uma enorme preocupação surgiu em mim quando vi que estavam 2 carros parados na entrada de casa. Mandei-lhe mensagem a dizer que tinha chegado. Ela respondeu-me: "Capa capa, dá a volta por trás, a porta da frente é barulhenta." Eu respondi: "Os teus pais estão em casa ou assim?" Mas desta vez ela não respondeu. Eu saí do carro e contornei a casa. Uma coisa que reparei logo foi o facto de não haver qualquer gradeamento a separar a parte da frente da parte de trás. Havia uma janela lateral da casa, e quando por lá passei, reparei que havia uma pequena abertura nos stores. Alguém o estava a levantar para espreitar. Mas assim que olhei diretamente para lá, rapidamente quem quer que fosse que o estava a levantar desapareceu e os stores voltaram ao lugar. Mandei-lhe mensagem a dizer: "Eras tu à janela?" Sem resposta outra vez. Fiquei que as coisas começaram a tornar ainda mais sinistras. Continuei a caminhar lentamente em direção da parte de trás e ia jurar que de vez em quando ouvia sons vindos de lá, como por exemplo o som de uma cadeira de quintal a ser arrastado pelo chão de alcatrão.
Fiquei tão nervoso em virar aquela esquina para o quintal que congelei mesmo na ponta e de vez em quando espreitava a ver se via alguém. Pelo que vi, não dava lá ninguém, por isso andei até à porta traseira. Era daquelas portas em vidro muito antigas, por isso consegui ver parcialmente o interior da casa. Outra coisa que me alertou foi o facto de não haver uma única luz acesa na casa. Pensei para mim mesmo que iria mandar mais uma mensagem e que se ela não respondesse eu iria embora dali. Tirei o telemóvel do bolso e disse-lhe: "Estou na porta das traseiras, onde estás?" Ela respondeu em menos de 10 segundos e disse: "Entra." Eu não me sentia suficientemente confortável a entrar naquela casa, por isso tentei ligar pela primeira vez. Assim que introduzi o número, o ecrã dizia Text Now chamada de voz. Text Now é uma daquelas apps de iPhone que te permite usar um número de telemóvel falso para chamadas e mensagens. Ou seja, durante este tempo todo estive a falar com alguém que estava a usar um número de telefone falso. Ainda assim, o mais assustador e perturbador no meio disto tudo foi quando ouvi o típico som de toque de um iPhone que vinha exatamente por trás da porta, como se alguém se estivesse a esconder atrás da parede. E depois de olhar com mais atenção para dentro da casa, reparei no brilho de ecrã de telemóvel, mesmo ao lado da porta, o que confirmou que alguém estava ali escondido, à espera que eu entrasse. Eu não corri. Tentei andar sem fazer barulho e sem chamar a mínima atenção, enquanto voltava a dar a volta à casa em direção à porta da frente, indo pelo mesmo caminho que tinha vindo, de maneira a que ninguém me visse através da porta. Assim que cheguei à frente da casa, corri para o carro e conduzi para a minha casa. Eu não li as minhas mensagens até lá chegar. Quando cheguei, tinha 15 mensagens por ler. 12 delas eram do género: onde foste? Onde estás? Porque foste embora? As últimas 3 eram bem mais turbadoras. Na realidade não sou uma rapariga de 20 anos, mas isso acho que já deve ter percebido. Nenhuma lei foi quebrada. LOL, boa sorte. E a última mensagem dizia: eu sei perfeitamente a tua aparência e tenho o teu número. Bloqueei imediatamente este número falso e fui reportá-lo e removê-lo no Tinder, mas ele já o tinha feito. Tudo isto pareceu sair de um pesadelo, mas felizmente nunca mais recebi SMS ou chamadas de alguém suspeito e consegui ultrapassar este assunto algo depressa. Usei o Tinder mais algumas vezes depois disto, mas apenas para me divertir. Nunca mais me esforcei para ir ter com alguém da app outra vez. Eu estava no Tinder há alguns meses atrás, quando andava aborrecido. Não andava à procura de nada em particular, definitivamente não de uma namorada. Simplesmente achava piada em ver quem me swipava de volta ou ter daquelas conversas sem sentido. E claro, havia sempre a hipótese de uma rapariga estar disposta a encontrar-se comigo à noite e talvez tivesse sorte. Isso não aconteceu nesta noite. Aliás, foi o oposto de sortudo. Os meus primeiros 20 e poucos swipes tiveram imensas correspondências. Enviei algumas dicas de engato-fleiras a algumas raparigas que eu achava que eram as mais giras. Contudo, houve uma rapariga que me enviou mensagem primeiro. O seu nome era Michelle, tinha 23 anos e era loira. Ela era um sólido 9 de 10, tão atraente que nem parecia real. Portanto, o facto de ela me ter enviado mensagem primeiro foi bastante embriagante. E na verdade, eu já estava bastante embriagado no sentido literal. Ela estava perto, e as coisas estavam a correr tão bem que eu tentei ser arrojado e levar a conversa para o lado sexual. O que, por incrível que pareça, também correu bem. Por isso, subi ainda mais a fasquia pedindo-lhe o seu número de telefone para tentar marcar alguma coisa ainda nessa mesma noite. Para minha surpresa e prazer, ela parecia bastante afim, mas queria encontrar-se primeiro e conversar um pouco antes de irmos para a casa dela, o que para mim era tranquilo. Foi então que ela tomou a iniciativa e marcou lugar e hora para nos encontrarmos. Ela sugeriu um parque residencial perto da casa dela, às 22 horas. Era um pouco estranho, mas eu estava afim. Eu literalmente contei os minutos até serem 21h45, hora de sair de casa. Antes de sair, mandei-lhe uma mensagem para confirmar, à qual ela respondeu que continuava afim de nos encontrarmos. A viagem até ao parque foi rápida, à volta de uns 10 minutos, por isso cheguei um pouco cedo. Saí do carro e desloquei-me até aos balões, que era o ponto exato onde combinámos encontrar-nos. Eu não lhe quis dizer logo que já lá tinha chegado, para não parecer que cheguei cedo demais por estar ansioso ou carente. Esperei até o relógio marcar exatamente 22h02, para então lhe mandar SMS a dizer que já lá estava. Foi nessa altura que ela deixou de me responder. 22h05, 22h10, e eu continuava ali sentado no baloiço e sem resposta.
Primeiro pensei que ela podia estar a conduzir, e então não poderia ver o telemóvel ou responder. Mas à medida que os minutos passavam, essa ideia tornava-se cada vez menos realista, e a ideia de que ela se estava a baldar tornava-se cada vez mais realista. O parque infantil era rodeado de árvores. Na verdade, todo o parque era amadeirado, e sendo as horas que eram, a um dia de semana, não estava ali mais ninguém. Portanto, para ser sincero, era um pouco arrepiante estar ali sentado sozinho naquele parque. A única razão pela qual eu conseguia ver alguma coisa era por causa da luz do sensor de movimento montado no pequeno barracão onde era a casa de banho. Numa das direções, o parque dava a um bosque que se estendia por quilómetros, enquanto do outro lado, por trás de algumas árvores, estava a estrada da vizinhança. Eu estava sentado no baloiço a dar balanço para trás e para a frente, aborrecido e desapontado, quando congelei. O guincho metálico do baloiço parou, permitindo-me ouvir alguns barulhos que ecoavam de dentro da casa de banho. Barulhos estes que pareciam os típicos barulhos que se ouvem em casas de banho públicas, como alguém a puxar o papel daqueles dispensores de papel para secar as mãos ou algo do género. Com isto, o que quero dizer é que o barulho que ouvi pareceu ter sido intencional, significando que alguém poderia estar ali dentro. Isto poderia não ser algo completamente estranho, visto que era um parque público. Mas para além de eu achar que trancariam as portas da casa de banho a esta hora, estava ali sentado agora há cerca de 20 minutos e não vi ninguém passar. Será que essa pessoa já lá estava dentro desde antes de eu chegar? E quem é que estaria naquele parque às 22h15 num dia de semana? E entretanto, senti uma vibração no meu bolso. Bastante excitado, vi que era uma nova mensagem da Michelle. A mensagem dizia exatamente o seguinte: Alô, acabei de chegar, vem à casa de banho, tenho uma surpresa para ti. O meu coração parou assim que li isto e senti borboletas no estômago. Não do estilo nervosismo inocente, mas sim do estilo perturbado e assustado. Os meus polegares pairavam sobre o ecrã do telemóvel enquanto eu pensava em algo para lhe responder, quando de repente recebo outra SMS dela. Esta dizia: sai do baloiço e vem aqui. Assim que li a mensagem, olhei para cima para o pequeno edifício da WC e abri a minha boca, quase prestes a gritar, quando vi metade da cara de uma pessoa a espreitar da entrada de uma das casas de banho diretamente a mim. Mas por apenas metade de um segundo é que consegui ver uma boa porção da sua cara, pois esta recuou lentamente para fora do meu campo de visão, de volta para dentro da casa de banho. Para ser sincero, no calor do momento nem consegui perceber se era um homem ou uma mulher. Mas de uma coisa tinha a certeza, algo mau estava para acontecer ali e eu estava mais do que perturbado e assustado com esta situação toda. Por isso, lentamente e sem fazer barulho, saí do baloiço e andei na direção da saída do parque, em bicos dos pés. Quando já estava suficientemente longe do parque, corri o mais rápido possível na direção do meu carro. A própria corrida até ao carro foi das piores experiências da minha vida, pois tinha o medo constante de ter alguém a seguir-me. O medo era tanto que senti constantemente um arrepio na minha espinha. Assim que entrei e tranquei o carro, tive a oportunidade de respirar. Mas nada, até àquele ponto, foi tão mau quanto o horror, pavor e extremo medo que tive quando espreitei uma última vez para o parque e vi um enorme homem adulto a sair do meio das árvores e aqui na direção do meu carro. Pus imediatamente a chave na ignição e acelerei o carro ao máximo, ainda antes de este estar completamente operacional. Quando já estava a meio caminho, olhei para trás e vi que não estava ninguém na estrada. Quando cheguei, parei o carro na minha entrada e fiquei ali sentado uns 10 minutos, a pensar e a refletir sobre o que tinha acabado de acontecer. Senti que me tornei uma pessoa diferente naquele momento, como se soubesse o que é realmente apreciar a vida depois desta ter sido ameaçada. Entretanto, apaguei a minha conta do Tinder e depois desinstalei a app. Não contei nada do que se passou a ninguém, exceto ao meu irmão mais velho. Agora, tenho uma namorada de 2 meses, por isso, com sorte, nunca mais terei de pensar nesta app outra vez.